Olá, pessoal, tudo bem? Ainda em tempo para falar sobre o post da semana, vou passar por aqui bem rapidinho. O post dessa semana falou sobre sentimento de culpa. Para quem me acompanha ou para quem não me conhece e está me vendo pela primeira vez, eu sou fisioterapeuta, trabalho em consultório quase que exclusivamente com a técnica de microfisioterapia. Se completam 11 anos agora em março que eu trabalho com essa técnica. Eu me formei nas primeiras, no início, né, nas primeiras turmas do Brasil, ainda quando os autores da técnica ministravam o curso. Pude acompanhar o desenvolvimento nesse trajeto da trajetória da técnica no Brasil, até que ela tivesse o reconhecimento que ela tem hoje. Sou muito grata por isso, por poder agora estar falando abertamente, tá bom? Agora que ela tá bem mais reconhecida. Fiz uma brincadeira no meu post com relação ao carnaval e o sentimento de culpa. Se alguém gastou demais ou bebeu demais, mas não é essa a nossa intenção. A intenção desse post é falar sobre as pessoas que não percebem e que carregam essa crença limitante em forma de sentimento de culpa. Eu percebo assim que esse sentimento ele está bem mais relacionado com um auto-julgamento constante do que realmente com um fato que a pessoa errou e precise mudar ou que precise se desculpar e se redimir e fazer novamente de uma forma correta, sabe? Eu percebo assim que as pessoas que realmente erram e que existe uma possibilidade de corrigir o seu erro não carregam culpa. As pessoas que carregam culpa, elas trazem normalmente uma memória transgeracional de culpa e que então um conflito mais grave, mais intenso aconteceu com o ancestral ou muitas vezes com os pais na gestação e que hoje elas carregam então esse sentimento. Como que ele se manifesta então na vida da pessoa? O que a gente percebe? Quando a pessoa não consegue atingir um objetivo, e então ela se culpa muito por qualquer falha que tenha acontecido no processo, como se elas precisassem de uma aprovação constante ou precisassem de uma perfeição em tudo que elas fazem, como se não fossem passíveis de erro, como se fosse proibido errar, e então elas não merecem essa ascensão e atingir o objetivo. E tem também o sentimento de culpa que a gente percebe, aconteceu semana passada um paciente que já passou, já venceu esse processo e hoje ele tem consciência disso, em que ele disse assim para mim: nessa data que você encontrou, eu tive uma ascensão profissional muito grande, eu ganhei muito dinheiro e eu me senti muito mal, muito culpado por ter progredido e ter me distanciado de alguma forma, financeiramente mesmo, da minha família, porque para minha família ganhar dinheiro é errado, prosperar é errado, como se só fosse humilde quem é pobre, sabe? Num sentido assim de sentir culpa de ter as coisas. E já então amadurecido e percebido isso, ele pôde entender que naquela data que nós encontramos, ele passou por esse processo, onde ele tinha lutado tanto por ascensão profissional e que quando ela chegou, ele se sentiu culpado por ter conseguido, sabe? Então a gente encontra muito esses bloqueios relacionados à culpa, tá? Então eu vejo que está bem mais relacionado com um auto-julgamento do que com um fato em si que a pessoa precise corrigir. Então, mais ligado com o perfeccionismo
com o sentimento de não merecimento e com essas heranças, essas memórias de heranças que a gente carrega e que, conforme a nossa vida vai seguindo, nós vamos potencializando com os acontecimentos que a gente vive, tá? Era esse sentido de culpa. Então, na microfisioterapia, nós encontramos esses mapas, sabe? Tem muitos mapas de culpa e que é possível, através dela, a gente dar o estímulo para o corpo estar eliminando e estar se adequando e harmonizando para que a gente se libere dessas crenças, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Se vocês gostaram ou se identificaram, curtam, compartilhem. E se tiver alguma dúvida, é só falar comigo, que na medida do possível eu respondo. Bom fim de semana, até mais!